Entender que educação não é só sobre diplomas, mas sim sobre liberdade, pode ser uma chave transformadora na sua vida. Você já conheceu alguém que conseguiu olhar para as dificuldades da vida e transformá-las em combustível para sonhar ainda mais? Hoje, vamos conhecer uma mulher que provou que o seu amor pela leitura e pela educação mudou completamente o seu destino. Para ela, educação não é apenas um escape, mas uma verdadeira revolução pessoal. É sobre resiliência, é sobre se apaixonar pelo conhecimento e é sobre descobrir que não existe limites quando você decide voar. Te reconheço. Aqui, cada história se conecta com a sua. Olá, eu sou a Erika Secato e você acabou de chegar no Te Reconheço. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai te tocar demais. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos episódios, curtir, comentar e compartilhar para todas as mulheres que merecem escutar a história dessa mulher incrível que eu trouxe hoje, que é a Silmara Pereira. Seja muito bem-vinda, Sil! Que felicidade! Eu não vou usar as minhas palavras para descrever a Silmara, porque eu vou pedir para que ela se apresente. E, Sil, eu queria muito que você falasse quem é você e como você se reconhece hoje. Ai, que legal! Primeiro de tudo, estou muito feliz e orgulhosa de tudo que você tem feito, e estou muito feliz de estar conseguindo aqui fazer parte também desse projeto tão lindo e especial, falando sobre mim, um pouquinho, né, de quem eu sou. Eu nasci aqui em São Paulo, tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha, tenho 2 sobrinhas, sou filha da Heloísa, do Antônio. Eu, profissionalmente falando, eu atuo na área de gestão de pessoas há mais ou menos 14 anos, Tempo, hein? e bastante tempo. Tempo, hein, Só que Brasil? antes disso, inclusive, né, minha primeira formação foi comunicação social, com habilitação em relações públicas, que foi justamente nessa fase, fazendo as contas aí, né, 2007 que começou a formação, foi quando a gente teve a Quando a oportunidade gente de se se conheceu. conhecer. Enfim, então uma longa jornada aí. Acho que basicamente são alguns dos elementos que eu consigo trazer agora e outros vão vir conforme a gente for Vão vindo. conversando. Como eu falei no comecinho do programa, eu trouxe a Silmara aqui porque ela tem uma história muito inspiradora, de vida mesmo, de resiliência, de conquistar coisas mesmo quando nem ela acreditou que fosse possível. Quer dizer, eu acho que no fundo você sempre acreditava, né? Então, Sil, eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu o seu amor pelos estudos e pelos livros, porque vocês vão conhecer a Silmara agora, mas eu conheço há muito tempo, e uma das características da Silmara, assim, que mais me deixa encantada é o quanto ela se apaixona pelo conhecimento, por ler. Ela lê 395 milhões de livros por dia, e isso transformou muito a vida dela, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como começou esse seu amor pela leitura? Enfim, vamos começar por aí. Ah, que legal. Então, assim, de uma maneira não intencional, eu percebo que o contato ele é com a leitura é desde sempre. Eu aprendi a ler e escrever, eu tinha de 2 para 3 anos, então assim, eu aprendi Socorro. sozinha. Meu pai, ele já faleceu, enfim, mas ele era analfabeto, não teve oportunidade de estudar, começou a trabalhar muito cedo. Minha mãe, ela estudou, mas acabou não finalizando, não conseguindo finalizar os estudos. Então, assim, não foi necessariamente porque tinha alguém ali do meu lado me explicando ou me falando. Cada um, né, ali, meu pai trabalhando, fora de casa, minha mãe me cuidando tanto de mim quanto da minha irmã. Mas quando ela viu, né, encurtando um pouco a história longa, eu tava simplesmente assim, foi com um gibi, eu me lembro assim, né, ela comprou um gibi tanto para minha irmã quanto para mim, e aí eu ficava desenhando. Então na minha cabeça eu não estava escrevendo, eu estava desenhando. Então eu pegava o balãozinho ali do gibi, né, da historinha, do diálogo, e eu comecei a fazer de repente as letras, não só os bonequinhos, né? Você, tipo, reproduzia o que estava no gibi. Perfeito, reproduzia. Só que de repente eu estava olhando para as coisas ao meu redor e falando. Então minha mãe percebeu que eu estava lendo, falando no sentido assim, eu vi escrito Electrolux. Com certeza não foi essa palavra, mas não, a primeira Sim. palavra que eu li com certeza não foi essa, mas o que eu quero dizer, sei lá, olhava para alguma coisa que tinha escrito ali uma marca, né, de algum produto e de repente eu estava lendo, ela falou, não, realmente. Aí ela foi percebendo que eu estava desenhando, escrevendo e lendo. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. E eu achava até
era a mesma professora que eu tive no primeiro e no terceiro estágio, né, ano ali do colégio, da Na escola. escola. E aí eu me lembro que era a Silvia. E ela, né, uma querida, e aí eu lembro que às vezes ela ficava tão empolgada que ela falava, ai, vamos... aí escrevia, aí falava, ai, leia aqui, não sei o quê. Eu lia, só que eu olhava ao redor e eu via assim, eu falei, nossa, as crianças com cara de tipo... Quem é essa louca aí? Porque assim, no geral, a idade que você entra, você não sabe ainda, né, nem ler, nem Você escrever. tá na escola para aprender, né? E eu lembro que isso também já era uma coisa muito forte da empatia, né? Que eu vejo hoje, sei que nome tem, mas era assim, eu falava, que graça que tem, eu falei, eu tô lendo aqui e não tô vendo ninguém sabendo o que eu tô fazendo. E aí o que eu percebi com o passar do tempo é que eu, naturalmente, quando eu percebi uma criança com dificuldade não, eu estava aprendendo a ler e escrever, eu sentava do lado e eu me via ajudando outras crianças para quase que dizer assim, eu quero que outras pessoas, no caso ali as crianças, né, também estejam da mesma forma que eu estou fazendo aqui, parte, né? lendo e escrevendo, enfim. Então todo esse processo que eu percebo é desde sempre, muito naturalmente, não foi nunca uma coisa nem forçada, foi muito instintivo. E aí eu me vi, com o passar do tempo, comentei um pouco ali sobre a minha mãe, meu pai, e a minha mãe, ela sempre, depois, quando ela começou ali trabalhava também desde muito cedo, veio para São Paulo com meu pai, eles são do Piauí, e aí eu me recordo de quando ela estava trabalhando em algumas casas, como empregada, depois também como babá, ela sempre falava, tanto para mim quanto para minha irmã, para nós, que a questão dos estudos era algo que, assim, tanto ela quanto meu pai não tiveram oportunidade, gerações anteriores a eles também não, mas que era uma coisa que ela garantiria que, assim, que ela faria de tudo para que tanto eu quanto a minha irmã conseguíssemos pelo menos estudar, porque ela sabia, de alguma maneira, que o estudo era algo que traria para a gente uma perspectiva de vida. Então, quando eu falo muitas vezes, nossa, a educação me salvou, isso é muito forte, mas é muito real, porque eu não consigo imaginar o que seria a minha vida se eu não tivesse, por exemplo, ido para esse caminho dos estudos. Poderiam ter acontecido muitas outras coisas, mas foi o caminho que eu escolhi desde sempre. E eu acho que hoje a gente questiona muito a forma como existe a educação aqui no Brasil, né? Então, eu vejo muitos pais questionando. Eu sou uma questionadora sobre a forma que as crianças aprendem e tudo mais. E eu sinto, posso estar muito enganada, não sei, me fala o que você sente em relação a isso, que muitas pessoas estão deixando de lado esse entendimento do quanto a educação é importante por questionar. Então, assim, não é questionar para melhorar, é tipo, não importa, você não precisa estudar, você não precisa. Eu vejo isso num movimento, assim, talvez dentro de uma bolha da qual eu pertenço, que as pessoas não estão valorizando tanto por esse tipo de ensino ser muito, muito antigo, não foi muito renovado e tal. Você sente isso das gerações de hoje? É isso, né? Então, talvez eu estou falando aqui, eu estou com 40 anos, e aí estou trazendo um recorte de um momento e de uma questão social também, que era, nós víamos, minha mãe, e depois eu fui vendo a educação como um lugar de ascensão. Então, para mim, era um lugar, pelo menos na minha condição da época, é a única perspectiva que eu vejo de conseguir oportunidades. Então, realmente, pode ser que tenha uma variação de como cada pessoa enxerga o valor da educação a partir do que ela já possui, então talvez falar, ok. E hoje, quando a gente vê a questão, até no meu caso, era muito assim, para conseguir oportunidades melhores de trabalho, e talvez hoje com a variedade, né, com os caminhos diversos que existem de profissões, não que para alguns casos as pessoas, né, falam, não precisa necessariamente estudar, fazer... eu acho que tem uma variação. Fazer faculdade também é algo muito específico, mas de qualquer forma você vai ter que entrar em contato com o estudo, né? Para fazer qualquer coisa. É isso. Então, assim, tem a questão do conhecimento, a busca pelo conhecimento formal e informal. E aí a questão toda é, quando a gente olha, pelo menos como profissional de RH, ainda nos dias de hoje, então a gente tem, olhando ali como funciona um processo de quem escolhe o caminho de entrar no corporativo. Então, tem ainda uma questão de ter uma necessidade para cargos maiores, digamos assim, você ter, além do estudo padrão, né, ali ensino médio, fundamental que seja, ter uma faculdade, ter uma pós-graduação, então acabam sendo critérios. E aí depois a gente vai para a questão dos idiomas. Então, não deixa de ser um estudo, mas é uma forma de você ter melhores oportunidades. Então, se for olhar por esse caminho, ainda é algo que diferencia as portas que vão acabar se abrindo para gente. Mas, claro, podem ter pessoas
E aí são menos casos em que, de repente, não teve esse caminho padrão, não teve uma jornada linear e está lá. E aí a gente tá falando de profissões como, de repente, um profissional que joga futebol, alguém que vai para um caminho mais de mídias digitais. Então, de novo, não existe o certo ou o errado, mas pelo menos no meu caso, né, a minha visão é sempre assim, a busca pelo conhecimento. Busca pelo conhecimento. Exato, ela vai acabar sendo algo que, independente do caminho que a pessoa escolha, é algo que vai estar presente, porque não dá para eu, por exemplo, me contentar com o que eu aprendi, mesmo tendo feito a faculdade, pós-graduação, assim, se eu também me contentar com aquilo que eu vi anos atrás e achar que aquilo é suficiente para eu seguir evoluindo, a minha percepção é de que, assim, não é suficiente. Então, não é que o tempo inteiro eu vou ficar ali, nossa, então eu vou fazer mais uma pós, mais uma... Não, mas eu vou seguir buscando conhecimento de alguma maneira, e aí falando sobre, né, como é a minha forma de perceber esse cenário, eu acredito que é importante para todo mundo, principalmente, acho que o ponto principal eu vejo muito mais a busca pelo conhecimento, formal e informal, como uma forma da gente conseguir ter senso crítico. Porque quando eu olho também para esse diálogo, que ele é até discurso, que ele é até um pouco perigoso do não faça, não precisa, é muito complexo quando eu olho para pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social, que já de repente tem um cenário mais adverso e assim, quanto menos instrução essa pessoa tiver, e não estou falando somente dos diplomas, mas senso crítico para olhar uma situação e falar, nossa, essa situação ela não tá legal, esse cenário ele é abusivo. Se a pessoa ela não tem um letramento mínimo, infelizmente, essa falta do conhecimento, ou por opção, ou porque o cenário realmente não favoreceu e a pessoa não conseguiu acessar o conhecimento, é algo que limita o senso crítico, o processo de tomada de decisão daquela pessoa. Para uma vida inteira, né? Exato, então acho que vai um pouco além. Mas sim, é um ponto bem importante para a gente refletir. Sim, não, eu achei muito, muito legal o que você falou, porque a gente também limita a educação, né, quando a gente fala de forma geral. Vamos falar sobre conhecimento, né? A gente limita essa busca de conhecimento às instituições, tipo universidades e tal. Mas tem muita gente que não faz faculdade, sabe muito mais que muita gente, mas para algumas coisas isso é necessário, né, de galgar. Exato. E Sil, além dessa coisa, a gente está falando muito nesse momento de buscar conhecimento para uma questão profissional, né, para ascender na vida profissional, vamos dizer assim. Você é muito apaixonada por leitura de forma geral, né? E a gente não necessariamente lê com a intenção de estudar, né? Às vezes você está lendo algo por prazer e tudo mais. Você foi assim sempre? Na sua adolescência sempre foi assim, né? Você contou um pouquinho da sua infância. E você sentia que a leitura era quase que um lugar de reconhecimento, de pertencimento a si mesma, sabe? Como que era isso na sua adolescência? Então teve um pouco da fotografia do pedacinho de um filme que eu contei falando da infância, que foi basicamente esse primeiro contato, tudo muito natural. E aí o acesso a livros, né? Quando eu consigo olhar ali depois saindo desse cenário da infância, ainda na infância, mas indo da infância para a adolescência. Então eu me recordo ainda na escola, de novo, né? O cenário ali do ambiente da educação. Eu me recordo que tinha sala de leitura na escola. E foi então, será que hoje ainda tem a sala eu falei tinha, mas assim, enfim, não deve né, ter, não deve ter. Como funciona hoje, né? Mas assim, espero que, né, na medida do possível, seja um ambiente que ainda exista. Não, é que você falou sala de leitura, eu fiquei, nossa, será que hoje existe, tem ali a né? biblioteca, né? Enfim, mas a gente chamava ali, né, da sala de leitura, e aí eu me recordo o meu acesso, o meu contato com os livros, até por não ter acesso de poder comprar, adquirir ali, né, um livro, o que fosse, o meu primeiro contato com livros, eu falei do gibi na infância, mas com livros foi basicamente na escola. E aí na escola, por quê? Né, ali, o próprio processo do estudo, da alfabetização, a gente foi sendo introduzido e apresentado, foram sendo introduzidos e apresentados livros, e aí eu me recordo acho que eu estava ali na segunda para a terceira série, e aí a gente poderia começar a levar os livros emprestados da própria biblioteca para ler em casa, aí tinha lá uma fichinha, eles anotavam, a gente trazia e podia e devolvia e pegava outros livros. E aí eu me recordo, então assim, tem como se fossem marcos, né? Então eu me recordo, nossa, assim, eu ficava contando os dias que eu soube que podia levar um livro para casa, porque assim, o meu tempo era muito mais com os livros do que com pessoas. Não mudou muito, ainda é... Mas que hoje por uma escolha... Aquela livros ou pessoas, vamos para os livros. E eu percebo que já era assim. Só que ali, né, era criança, enfim, não tinha
uma questão tão, né, eu não sei exatamente o motivo, mas eu tinha uma Sim. identificação muito maior ali. Com os livros. Com os Eles te entendiam livros. muito mais, né? Segue assim. Mas aí eu me recordo, então, desse momento, para mim foi quase que um marco. Eu falei, nossa, posso levar o livro para casa. E foi Poliana. Depois eu encontrei, depois de muitos anos, eu encontrei esse livro em um sebo que estava fechando. Eles estavam vendendo os vários livros que tinha lá. Agora eu tenho esse livro, mas eu tô falando de adquirir esse livro depois de mais de 30 anos, né? Que, enfim, foi o primeiro livro que eu me recordo de ter trazido da escola para casa. Ter lido. E de ter lido, assim, em casa. Mas os outros, aí eu fui tendo contato ali com vários autores, autoras, mas esse contato aconteceu dentro da sala de leitura da escola. Então, para mim, esse era um ambiente que é quase que um refúgio, né? Então, se eu for olhar hoje até para com mais esclarecimento, com mais maturidade, eu sou uma pessoa com um perfil, o meu, né, comportamental, assim, mais introspectivo. A minha energia, ela tá muito mais num lugar de meu momento comigo mesma, para eu conseguir lidar e interagir. Então, todo mundo tem isso, mas é que no meu caso, a minha nutrição, ela tá muito mais nos meus momentos, para depois eu conseguir ali ter, né, a parte da extroversão, que não é lá tão forte. Então eu percebo que os livros, eles foram esses companheiros da vida. Então, eu acho que eu não consigo pensar em fase da vida em que eles não estiveram presentes. Acho que para cada fase foi por um motivo, intencional ou não intencional. Depois veio, claro, como forma de conseguir adquirir um conhecimento mais amplo, me aprofundar sobre algo, mas quando eu olho para essa fase da adolescência, foi muito como quase que companheiros de jornada para atravessar essa fase da vida que a gente sabe aí que, enfim, é diferente, né? Mas é complicado. Eu vi como, eu consigo resumir aqui como foram meus companheiros de jornada a vida inteira. E você falou, seu pai não teve estudos, a sua mãe teve que parar de estudar cedo, e quando eles viam, né, essa sua relação com os livros e com os estudos, como que eles lidavam? Assim, era tipo, eles incentivavam ou não tinha muita interação com isso? Olha, de modo geral, e hoje compreendendo até de uma forma mais gentil, meu pai, talvez até por ele não ter tido o contato e a experiência, né? Hoje é como eu consigo enxergar que para ele meio que tanto faz, né? Hoje eu compreendo, porque assim, alguém que não teve a oportunidade de acessar aquilo que para mim era muito natural, apesar das dificuldades, mas que para mim era muito natural, fico imaginando que talvez realmente o valor, né, a perspectiva para ele talvez nem entendesse, era né? diferente. Então é como eu compreendo hoje. Já no caso da minha mãe, eu me recordo que, como eu comentei, eles vieram, né, do Piauí para São Paulo, mas eles moravam assim no interior, em lugares, para ela estudar, ela também tinha ido para casa, né, resumindo um pouco, contando um pouco da história dela, mas trazendo aqui porque faz sentido. Ela tinha, pequena ainda, saído da casa dela para conseguir estudar. Ela tinha ido para a casa de uma outra pessoa que tinha dito que era para vai ficar mais perto da escola e tudo mais, mas na prática não. E aí, basicamente, na prática, o que aconteceu foi que ela acabou virando empregada nessa casa, e aí, obviamente, não era esse o plano, até porque ela era uma criança. E aí, enfim, de alguma forma, ela acabou, né, ali avisando para o meu avô, né, o pai dela, e aí ele pegou e falou, não, então você não vai ficar nessa casa e a gente vai dar um jeito. Então ela tinha que fazer, nossa, atravessar ali vários obstáculos, literalmente falando, para conseguir chegar na escola. Então era sempre muito difícil. Então eu acredito que para ela, estou imaginando aqui por que as perspectivas, né? Eu falei um pouco do meu pai e dela. Talvez por isso a perspectiva dela de que, mesmo sem tanta explicação e sem tanta instrução, ela tinha uma perspectiva muito diferente da educação. Então, talvez aí ela faltou muito pouco para ela se formar, e aí ela acabou vindo para encontrar. Meu pai já tinha vindo para São Paulo a trabalho, e aí foi por conta disso, de um detalhe muito sutil ali que ela acabou não se formando, e depois, enfim, começou a trabalhar, a cuidar de mim, da minha irmã. Mas basicamente, acho que essa hoje eu consigo enxergar que existe uma diferença de perspectiva de valor, porque não consigo imaginar o que é uma criança, no caso do meu pai, não ter tido nunca a oportunidade, desde sempre, muito criança, tendo que, ao invés de ir para o ambiente escolar, ter que trabalhar. Então, honestamente, comecei a trabalhar com 16 anos, mas eu não posso jamais comparar o que foi essa jornada. E por isso, porque talvez ele enxergasse a questão da educação como, tanto faz. Mas o valor que ele dava para cada passo meu, para cada conquista minha, isso não tenho o que falar.
E o incentivo, acho que ele vinha do lado mais forte da minha mãe e da minha convicção que, honestamente, até hoje eu não sei explicar muito bem, mas era da minha convicção de que, assim, eu não sabia como nem porquê, mas eu sabia que todo movimento que eu fazia ia me levar para algum lugar. E você fala muito sobre essa fase, nessa fase, né? Que você não tinha muitas perspectivas se não fossem os estudos e até pela relação que você tinha com sua mãe, você sabia dessa história, provavelmente, né? Sim. Isso fez, eu acho, imagino que você valorizar também, né, esse esforço. Quando você olhava à sua volta, você via realidades diferentes da sua. Como que era para você como uma adolescente nessa fase? Eu falo muito da adolescência porque acho que quando a gente começa a ter mais percepção mesmo, porque criança você pode, ter uma coisa diferente e tal. Como que você enxergava essa diferença, se você via, se você tinha essa percepção, e como que você lidava com isso? Porque eu imagino, eu não sei, eu posso estar falando besteira de novo, mas eu tô falando aqui tudo no meu achômetro mesmo, que não eram muitas adolescentes que ficavam em casa lendo, enfim, né? Mas eu não tô nem falando só da leitura, quando você olhava realidades diferentes da sua, como que você se entendia nesse lugar? Realmente, olhando isso como um ponto que é sim fora da curva, inclusive na vida adulta, né? Quando Ou às vezes a gente vai olhar a tendência de comportamento. Hoje eu encontrei, digamos assim, as pessoas que têm um perfil muito parecido com o meu, mas realmente, quando eu olho para essas fases, então, lá na infância, né? O que Marcos, falando de coisas que acabaram marcando e que eu percebo que influenciaram hoje, eu percebo que influenciaram como eu percebo minha relação com os livros. E estou sintetizando livros, mas livros como fonte de conhecimento e perspectiva de vida. Então, até os meus 6 anos, eu me recordo que eu morava em uma casa próximo de um córrego, e assim, toda vez que chovia, essa água ela subia e levava tudo, o pouco que nós tínhamos, mas né? Então, eu lembro que até os 6 anos tinha essa perspectiva de, né? Eu falei, nossa, era criança, então não tinha muito noção, mas eu lembro assim de sempre buscar preservar as minhas lições. Eu tentava preservar, porque era papel, né? Eu falei, nossa, isso aqui se estragar vai, e era quase como se parte da minha história tivesse indo junto com essa chuva, né? Com essas enchentes que aconteciam. Então eu me recordo de tentar preservar na minha cabeça de criança. Para mim era como se assim, o que tinha valor, claro, era documento, até porque, né, depois se perdesse ia ter que providenciar de novo. Ainda não tinha boletos, contas, então o dinheiro, né, se tinha, minha mãe já dava um jeito ali de guardar em algum lugar, mas para mim, as primeiras coisas, quando eu já vi ali, nosso processo era colocar as coisas em lugares mais altos para evitar que a chuva molhasse. E aí eu sempre me recordo do material escolar e do uniforme. Honestamente, assim, eram as coisas que eu me recordo de preservar isso na minha cabeça ali de 6 anos, era a importância que eu achava assim, preservei isso aqui, eu acho que com isso aqui eu consigo consigo seguir, seguir a vida. e assim foi. Então, assim, não era, acho que na infância é isso, e aí talvez um olhar mais puro, né, sem muita noção do que aquilo representava. Conforme eu fui crescendo, aí fui, enfim, saímos dessa casa, fomos para outras, mas eu percebo que sempre foi esse lugar os gibis, né, quando eu conseguia ter ali, minha mãe trabalhava em uma casa, uma das casas que ela trabalhava, então tinha uma amiga, a Vera, que tinha amiga da minha mãe, até hoje, né, muito amiga, enfim, se tornou também minha e da minha irmã. Ela ia buscar os filhos dela na escola, me buscava, e aí como as casas que a minha mãe trabalhava em alguma fase ali, elas eram muito próximas da escola que eu estudava, então a Vera ia lá, pegava os filhos dela na escola, me buscava e me deixava, dependendo da casa onde minha mãe estivesse, me deixava lá, e eu lembro que eu ficava sentadinha esperando minha mãe terminar o trabalho, para a gente depois ir embora. A casa era um pouco mais longe, minha irmã estudava, a gente já estudava em horários diferentes, então, e eu era bem menor. Então eu basicamente ficava ali sentadinha, fazia o meu, né, processo era, vou aproveitar aqui meu tempo livre, vou fazer já a minha lição de casa. Então Fora assim, da curva total. é quase que assim, eu não via, e aí claro, mesmo em casas onde tinham crianças, eu enxergava, já fazia uma leitura de cenário mesmo criança, e depois fui entendendo que assim, elas são crianças, mas elas são crianças dessa casa, e eu, né, tô aqui meio que não sou pertencente a esse Você ambiente. tinha essa percepção, novinha. Exato. Então, assim, o que eu percebia deixa eu usar o meu tempo de uma forma produtiva. Claro, que não era isso, friamente não era isso que eu pensava, mas quando eu via, eu falava, o que dá para fazer? Eu falei, não vou mexer nas coisas, porque essas coisas não são minhas.
via lá uma coisa ou outra e tudo mais, mas eu ficava ali sempre num cantinho, né, num lugar às vezes até fora da casa, que era onde, enfim, eu ficava. E aí eu me via basicamente com o meu tempo, né, que era praticamente o dia inteiro, não brincando, porque eu não estava num ambiente que eu sentia conforto em, vou brincar, vou correr nesse quintal, porque eu achava assim, se eu fizer qualquer coisa, pode ser que a minha mãe, na minha cabeça era isso, né, minha mãe leve uma bronca e perca o trabalho, então eu ficava muito focada na lição, em desenhar, então basicamente assim, quando eu me percebi, acho que a circunstância me levou para esse lugar do meu mundinho. E aí, ok, passada essa fase, isso foi durante bastante tempo, né? E aí depois já adolescente, aí já conseguindo ir e vir sozinha de escola e tudo mais, na verdade tudo isso eu fui percebendo que permaneceu, né? Esse comportamento de, deixa eu priorizar aqui, terminar a minha lição, fazer as minhas coisas. Então isso sempre vinha como algo que eu me comprometi em fazer antes, para depois ir brincar, interagir, fazer alguma coisa com alguém. Então não foi uma infância em que eu tinha ali, vou brincar na rua, até porque não, né, nunca brinquei na rua. Enfim, as circunstâncias ali não favoreciam muito, então eu acabei crescendo junto com a minha irmã dentro de casa. Então, basicamente, as nossas brincadeiras eram, né, eu com ela. Depois, conforme eu fui crescendo, como eu comentei, eu estava ali muito mais focada em fazer as minhas lições, e para mim era leve, era divertido, não era algo, nossa, um peso, vou ter que fazer. E seguiu assim, então eu me vi, acho que falando das várias fases, depois com mais consciência, sempre tendo a leitura ali como um lugar de, ok, preciso do conhecimento, da leitura para seguir ascendendo, digamos assim, né, indo para lugares maiores e melhores, mas também como um lugar de refúgio. Então, talvez pelo meu perfil ser mais introspectivo, também era mais confortável eu me colocar naquele cenário em que minha relação vai ser com um objeto, né, com um livro. E sim, eles de certa forma me ajudaram também, depois na fase adulta, a me aproximar de pessoas com perfis mais parecidos. Então, quando eu olho para uma fase aí pós-pandemia, ou durante a pandemia, na verdade até antes da pandemia, 2017, então foi bem antes da pandemia, eu me recordo de ter participado pela primeira vez de um clube de leitura. Eu tinha visto no Facebook um encontro na Casa das Rosas para falar do livro O Sol é para Todos. Não conhecia ninguém, falei, nunca li esse livro. Falei, livros, que legal, vamos lá. Então, assim, os livros, eles acabaram também sendo fonte de um passo que também me ajudou a interagir com outras pessoas. Pessoas que gostavam de livros como eu. Então, eu digo que a partir dali, todo clube de leitura que eu vi, eu queria participar. E hoje eu participo de vários, tem inclusive um Instagram, um perfil ali que eu acabo compartilhando tanto livros, clubes de leitura, algo mais cultural, que diz muito sobre mim. Mas aí eu acho que eu encontrei a minha turma na fase adulta, que foi nesse momento em que eu comecei a participar de clubes, e os clubes numa perspectiva de aprender muito a partir da visão de outras pessoas sobre a mesma coisa. Então, ler um livro, né, resumindo, é quase que é o mesmo livro, mas não é o mesmo livro. Porque quando eu converso com uma pessoa que fala, nossa, eu amei, fala, nossa, mas eu odiei o mesmo livro, o que eu entendi? Que ali era uma forma, inclusive, de eu aprender a partir da perspectiva que era diferente da minha. E aí isso eu consigo hoje entender que faz parte, inclusive, do que eu escolhi fazer, que é trabalhar com desenvolvimento de pessoas, diversidade, né? Então, acho que no fim as coisas foram se encaminhando de uma forma que hoje faz mais sentido, não tinha ideia lá atrás, mas hoje elas fazem muito parte da forma de quem eu sou e de como eu atuo. E no fim das contas, você, através dessa sua paixão pela leitura, você criou laços, né? Criou relações também. Exato. Com pessoas que dialogam da mesma, né? Falam a mesma língua, apesar de ter perspectivas diferentes, mas têm os mesmos gostos e tal. Porque Exato. você com esse perfil virar melhor amiga de alguém que ia todo dia pra balada, por exemplo, talvez não desse match, né? Vamos dizer Exato. assim. Então você foi através dos livros. Então realmente os livros te deram muitas coisas. Exatamente. E você sente que você se escondia atrás disso quando você era mais nova? De certa forma, sim. Ainda mais em fases em que, até por adversidades, por questões que é mais difícil da gente... Hoje em dia eu falo de muita coisa com muita naturalidade e tranquilidade, mas, assim, é muito difícil. Por exemplo, eu morava em uma casa muito simples, em diferentes fases da vida, né? Depois daquela que eu comentei que era muito próxima ali de um córrego e tudo mais. Então, assim, ali já era um contexto em que
Criança, talvez eu não ligasse tanto, nem me importasse com isso, mas depois adolescente, a outra casa que eu morava chamava Cortiço. Cortiço é um lugar que, assim, não tinha, pelo menos, não sei como tá hoje, né, esse lugar, mas basicamente não tinha nem portão, entrava e aí tinham várias casas, Uhum. e dessas várias casas, eu lembro, acho que o banheiro era até fora da casa, enfim, então, honestamente, não era. Hoje eu falo com super tranquilidade, porque, assim, era o que tinha e era o que a gente conseguia, Sua história, né? exatamente isso não fez com que eu fosse melhor ou pior que ninguém, mas é a minha visão hoje. Adolescente é muito mais difícil a gente falar, não, Uhum. que orgulho de, né, de viver nesse lugar. E aí eu me recordo assim de eu não gostava que, ai, precisa fazer trabalho em casa. Eu, obviamente, nunca, nesse caso, eu não ofereci, falava, ai, vou fazer Vamos trabalho lá na na minha minha casa. casa. Mas por uma questão mesmo de, gente, na adolescência, né, a gente tá ali formando ainda, tentando se encontrar, pertencer. Então era um tipo de discussão que eu não gostaria de ter. E aí eu me preservava muito. Então, sim, eu acredito que, de certa forma, quase que essa preservação, parte dessa preservação vinha nesse lugar de, os livros, tanto faz o lugar, se eu tô num cortiço, Uhum. se eu tô numa casa imensa, se eu tô com eles, acho que não vai fazer muita diferença, diferente do olhar de julgamento da conversa que às vezes poderia virar quando, se fosse alguém indo lá e depois falando mal, eu fui na casa da Simara, era assim, assim, assado, Uhum. era o tipo de discussão que eu nem queria ter, então Você já nem eu entrava em realmente me contato. preservava e eu acho que esse caminho da busca pelo vou me refugiar aqui, podia de certa forma também virar quase um lugar de fuga, assim. Você sentiu muito olhar de julgamento, assim, pela realidade que você viveu nessa fase? Olha, eu não Ou sei você se. se preservou tanto que você nem... Eu acho que talvez como eu sou uma pessoa com um perfil mais prudente, então eu acho que eu até me antecipava a Tá. esse julgamento, que assim, não era nem dizendo que seriam pessoas boas ou ruins se isso acontecesse, de vou na casa da Samara e depois vou sair falando para os coleguinhas como era a casa. Às vezes não era nem por mal, era do tipo criança, adolescente. Uhum. Mas assim, eu evitava. Uhum. Então acho que pela prudência, eu me preservava tanto, eu falei, deixa eu evitar. Pode ser que não aconteça, como não aconteceu em alguns casos, né, de ter pessoas que realmente eu entendi que eu confiava, e se aconteceu também eu não soube, tá tudo certo. Melhor. Mas não me gerou nenhum tipo de situação desagradável, né, nesse sentido, mas eu acho que eu realmente busquei me preservar tanto que quando aí sim, depois eu mudei para uma outra casa, que eu lembro que era perto da escola, e aí eu já fazia questão, por mais simples que fosse, porque eu falava, não, fica mais fácil, para algumas pessoas que eu sabia que moravam muito longe, a gente tinha educação física, era de manhã, aí a gente tinha que ir e voltar, e eu sabia que eram pessoas, inclusive, que eram perfis muito parecidos com os meus, porque elas não tinham dinheiro de ir e voltar. Uhum. Então, na minha cabeça meio pura, eu falava assim, não, então já fica aqui no simples, né? Não tinha tanta coisa, mas aí comprava salgadinho, cada uma juntava ali o dinheirinho que tinha, ao invés de gastar, né, indo e voltando, a gente, né, se reunia na minha casa, mesmo sendo um lugar simples. Então, acho que eu fui ressignificando e encontrando um ambiente seguro conforme o tempo foi passando e com poucas pessoas. E Com você, poucas pessoas. como você falou que você tinha essa questão do medo do julgamento e tal, de alguma forma você se sentia desconfortável naquela Sim. situação, até porque deveria ser desconfortável mesmo, né? Muitas Sim. coisas. E acho que o fato de você ver a sua mãe trabalhando em outras casas, com outras realidades, isso também tirou. Você acha que, de certa forma, esse desconforto te impulsionou? Com certeza. Talvez não tão intencional na época, o cenário para mim, acho que talvez olhando de fora, né? Agora que o tempo passou, fica mais fácil falar. Mas na época eu acho que era muito assim. Esse é o cenário que eu tenho, o que eu posso fazer em relação a isso? Uhum. Tinha coisa que de repente eu falava, eu pego muito o exemplo da enchente, porque era uma coisa que eu não controlava, tudo bem, assim, a condição que a gente tinha era viver naquele lugar. Enquanto a gente estivesse vivendo naquele lugar, o que dava para fazer? Uhum. Ok, a cada vez que chove, aí tinha até uma muretinha de cimento que era construída nessas casas que ficavam muito expostas, porque era uma forma meio que de limitar ou demorar um pouco mais que a água entrasse para a gente ter mais tempo. Isso, de novo, é o que a faculdade não ensina, né? A criatividade, a forma da gente conseguir sobreviver num cenário adverso. E aí o resto era assim, colocar as coisas em lugares mais altos. Quando eu era bebê, quando eu era pequena, eu tenho lembrança de ver o botijão boiando pela casa e eu sentadinha numa mesa, que era isso, né? Minha mãe me colocava ali, né? Se minha irmã tivesse, ela estava ali junto comigo, e o restante era ela tentando colocar as coisas em lugares mais altos. Então, para mim era sempre, acho que essa referência ela vem muito
ela vai passar, uma hora essa água vai baixar, não sei, né, meio não é romantizando, mas assim, era o que dava para fazer. Eu falei, contra a violência da água, a força da água, eu não tenho o que fazer. E aí eu lembro de uma coisa que me marcou muito, uma vez que estávamos só eu e minha mãe em casa, essa água ela começou a subir, e aí a porta ela estava fazendo um barulho muito forte. E aí eu falei assim, eu acho que eu tava com o uniforme da escola, que era um shortinho vermelho, a camisetinha branca, bem padrão, né, as crianças usavam. E aí eu lembro de a porta ela fazer um barulho e parecer que ela fosse, né, pela força da água talvez ser derrubada. E aí eu lembro da minha mãe segurar, e aí quando eu fui, já era maiorzinha, eu fui, a água, não lembro que altura ficou em mim, e eu segurando junto com ela, imagina, uma criança, que força que tem. E aí da minha mãe olhar para mim, talvez ela nem lembre dessa história, mas assim, dela olhar e falar assim, não, se a gente segurar não vai acontecer nada. E aí eu fiquei lá, firme, achando assim, nossa, então se Toda eu a sua segurar junto força. com ela, não vai acontecer nada. Então, muito honestamente, a partir dali, acho que eu fui pensando, vão ter coisas que talvez eu possa fazer algo, mesmo que o cenário seja esse, a água tá lá na minha cintura, se essa porta cair, esquece, né, porque não teria o que fazer. E realmente, ali, depois a água baixou, a gente, mais uma vez, foi lá, tirou toda a lama da casa e a gente seguiu. Então, eu acho que todas as vezes, todas as adversidades, todas as coisas que porventura eu via ali ao meu redor, que não era exatamente a infância de outras crianças, mesmo na mesma escola, pensando assim nas várias fases, infância, adolescência e depois faculdade, nem sempre eu estava num ambiente em que as outras pessoas tinham uma vivência similar à minha. Uhum. Então eu acho que eu também fui buscando a minha forma de acessar determinados espaços, mas eu não ficava talvez tão preocupada no sentido assim, ah, será que tem outra criança passando por algo parecido comigo? Eu era muito mais assim observadora, entendia e aprendia a partir do que eu observava. Então, nossa, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, eu nunca não tenha sofrido, mas eu acho que eu não me preocupava. Eu sempre tive uma perspectiva e um olhar muito de aprendiz. Então, talvez eu observava as diferenças como forma de aprender algo que eu não aprendi de outras maneiras. Então, não sei, estou refletindo aqui, pensando, né, sobre. É muito interessante porque um dos objetivos do Te Reconheço é justamente, eu sempre falo, né, que é trazer histórias de mulheres inspiradoras e tal. E recentemente eu li uma coisa e eu conversei com uma pessoa sobre a minha história, uma pessoa que tinha passado por uma situação muito difícil e ela falava uma coisa do tipo, a minha história não é inspiração pra você, a minha história doeu em mim, né? Então a minha história. E aí eu fiquei muito reflexiva assim sobre isso, porque eu falei, cara, a gente tá, quando alguém passa por uma situação difícil, como essa que você contou e tal, eu falo, meu, me inspira em você. Eu até fiquei me questionando, será que eu tô ofendendo essa pessoa por falar isso? E talvez a inspiração não seja, não é na história, mas mesmo com toda a dor que você sente, de alguma forma, mesmo doendo muito, você conseguiu fazer algo por você e, consequentemente, pelos outros, no seu caso, enfim. E, e não como você falou, não é romantizando o que você viveu, mas dentro da condição que você tinha tão jovem, você foi descobrindo caminhos para sair desse sofrimento, né? E no seu caso, sair da situação porque foi possível. Tem situações de doença, de morte, assim, que a gente não tem como sair. Mas essa resiliência, para mim, ela é inspiradora, assim, né? Porque eu sempre falo, às vezes a gente tá passando por coisas que são muito mais muito menores assim do que isso e a gente sofre e eu também não julgo porque como meu marido sempre fala, não é uma disputa de quem sofre mais, né? E quando você sente aquilo, você sente genuinamente, mas quando a gente ouve alguma coisa assim, no meu caso, eu não tenho como não pensar em como uma coisa muito maior pode se transformar em outra coisa na vida de alguém, sabe? Por Deus você não desenvolveu nenhum transtorno mental, por tudo que você viu, e muita gente passa por isso, né? Então, eu tenho muito orgulho da sua trajetória, assim, né? Me inspiro de verdade na sua resiliência, em como você lida com as coisas até hoje, assim, sabe? Porque eu tenho certeza que não deve ser fácil lembrar disso e ter vivido isso, né? Mas a forma como você lida, mesmo que doa, ela com certeza movimenta muitas pessoas que sabem disso.
Eu acredito muito Exato. nisso, assim, Exato. de verdade. E acho que o grande ponto também não são coisas, aqui eu me sinto, aqui eu estou falando, né, de você. Aqui é um ambiente, você me traz um ambiente seguro para eu falar sobre isso, porque assim, eu estou falando de coisas que muita gente, com certeza, muita gente, pessoa popular, né? Que as Não, pessoas que me mas conhecem, muito provavelmente, assim, eu demorei eu quase 20 anos pra saber disso. Agora é você que tá assistindo esse episódio. pela primeira vez já Pela tá primeira sabendo, vez. você demorou. E é isso, então assim, com essa questão da frase, né, do não é sobre quem disputa sobre quem sofreu mais e tudo, né? Então, para mim, acho que inconscientemente, de certa forma, talvez eu até pensasse assim, nossa, será que se eu falar sobre isso, que impressão que fica, né, para as outras? Acho que a minha preocupação excessiva em não gerar uma impressão de, ai, coitadinha, isso e aquilo, Vitimismo, né? talvez, exato, talvez me fez justamente me preservar ainda mais, assim, a minha natureza já é da preservação. E aí eu acredito que essa questão de repente imaginar o quanto que isso, toda essa história poderia, e aí eu tô falando disso que é um pedaço de muitas coisas, Uhum. mas assim, são pedaços que eu honestamente sempre escolhi Não abrir. é muito consciente, assim, eu sempre escolhi, desde sempre, preservar. É que aqui, para mim, faz sentido, tem contexto, então por isso eu estou trazendo. E aí é sobre a minha história. Então, assim, parte dessa história tem elementos que falam, nossa, meu Deus. Só que, assim, eu não consegui olhar para isso e valorizar tudo que foi vivenciado. Então, assim, não só por mim, por quem veio antes de mim, enfim. Se eu não conseguir olhar para tudo isso de uma forma em que, se incomodar alguém, falar, nossa, coitadinha, então, assim, quem tem que lidar com esse incômodo, sendo muito honesta, não sou eu. Porque essa Uhum. é a minha história. Então, se eu vou escolher falar mais ou menos, é muito de acordo com o ambiente. Então, se eu não Uhum. sinto segurança, se eu não sinto confiança, não vou falar. Sim. Então aqui é o contrário, se eu estou falando é justamente por isso. E se gerar algum incômodo ou alguma sensação, hoje em dia, eu posso dizer que eu estou preparada Uhum. para caso realmente aconteça de, ai, nossa, isso e aquilo. Então, assim, hoje na minha cabeça já funciona assim: se a minha história gerar um incômodo, quem tem que lidar com esse incômodo não sou eu, porque eu Uhum. lido com ela da melhor forma que eu posso, porque, assim, Uhum. tem coisas que, né, a gente não controla, mas é parte de quem eu sou. É, isso é muito, muito importante, né? Porque a gente olha com um olhar de julgamento para tudo, né? Porque somos humanos. A gente, Natural, né? naturalmente, a gente julga e a gente pode julgar pro lado bom, pro lado ruim, E de tá? acordo com a nossa Mas vivência aí o também, que né? você faz com esse julgamento, né, meu anjo? Você pode guardar muito bem para você, E né? até E tudo refletir mais. por que que tá incomodando. Porque Exato. eu vivi e tô lidando da forma que eu posso lidar, como você falou. Tem situações que às vezes as pessoas vão lidar, que vai acontecer e que é aquela pessoa que vai ter que lidar com aquilo. O olhar de fora, ele é sempre mais fácil. É sempre mais fácil dizer, nossa, pra que tudo isso? Pra que tanto? Fui eu que vivenciei, então só eu posso falar sobre o meu sentimento. E aí se gera incômodo de parecer que já aconteceu sim, né? E aí por Eu isso acho que para você ter essa, você já deve ter vivenciado algo parecido com isso, na né? verdade, assim, de observar as falas de algumas pessoas, e aí eu tô falando já na vida adulta, né, que eu tô mais preparada para dialogar sobre isso, de parecer que quando, né, trazer um elemento, assim como a gente tá aqui nessa conversa, e eu falo, ó, aconteceu isso e aquilo, a pessoa, ai, nossa, pra que tanto? Então, assim, o minimizar a história de uma outra pessoa faz com que eu simplesmente fale, então, assim, aqui a gente encerra, né, porque eu tô Uhum, falando sobre a minha vida. Se eu enfeitar e falar uma outra coisa, eu tô falando sobre algo que não aconteceu. E uhum. se gera um incômodo a ponto de uma outra pessoa minimizar ou trazer um elemento adicional, aí ela que precisa lidar com isso. Eu já falar, então esse incômodo já não é sobre mim, porque sobre a minha vida, né, eu que sei. E cada Uhum. pessoa é que sabe sobre si também. E tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante, assim, de refletir mesmo, é que quando eu tenho o olhar do outro, então eu tô escutando você falar, e aí eu tô tipo, nossa, sua resiliência me inspira e tal, e no fim das contas você tava só vivendo a sua vida, né? Não Exato. Eram as circunstâncias que eram circunstâncias que existiam, né? tinham e você foi viver. Então, às vezes eu escuto, assim, alguma coisa que acontece, eu falo, nossa, como você conseguiu fazer isso? Gente, não tinha Não opção. tinha Ou eu alternativa, conseguia velho. fazer isso, eu acho que no seu caso é um pouco Pode isso ser, também, né? pode Porque ser. no Nas fim. situações mais extremas, eu acredito que era muito assim, o que dá para fazer aqui? E depois, claro, absorver o aprendizado e falar, nossa,
realmente conseguir passar por essa situação adversa de uma maneira que poderia ter sido simplesmente assim, quer saber, desisto. E é legal poder olhar pro passado muito. e conseguir ter isso, né? Porque não é todo mundo que consegue. E E essa faz frase é parte. sem julgamento nenhum mesmo, porque não é todo mundo que consegue, porque é difícil pra caramba, E faz né? parte, né? E Sil, agora falando pra gente encerrar, eu queria que você trouxesse um pouco de onde você está hoje, assim, né? Com toda essa história que você contou pra gente sobre a leitura, sobre os estudos e tal, você conseguiu muitas oportunidades profissionais mesmo, que te levaram para oportunidades pessoais, né? Vou ter que contar aqui que você andou de avião pela primeira vez aos 40, Nossa, viu a praia, viu a praia pela primeira vez, gente. Sumara viu a praia. Eu chorei quase mais que ela, quando ela me contou. Oi, um ano atrás. E aí foi muito, muito legal, assim, que realmente, né, você foi desde esse instinto seu de criança, com o incentivo da sua mãe, com certeza e tal, você foi criando essas oportunidades que você chegou até hoje. Que para quem vive num recorte privilegiado, como eu vivi sempre a minha vida num recorte privilegiado, é tipo, nossa, como assim? Eu nunca tinha visto a praia. Cara, ela viu a praia aos 40 anos. Isso é muito marcante, assim, sabe, para a vida de uma pessoa. E eu percebi muito isso quando eu levei meu filho na praia. Com 2 anos, eu vi o encanto dele e falei assim, cara, que legal, né? E você ter tido essa oportunidade de ter vivido isso. Exato. Ah, muito bom. Então, pegando, né, toda essa jornada, e é isso. Acho que, em resumo, tudo acaba nos moldando e fazendo a gente chegar até onde estamos. E aí hoje eu valorizo e olho para trás com muito carinho para toda essa jornada. Sei que, falando principalmente de pai e mãe, no meu caso, todos os dois fizeram tudo, o melhor que podiam com os recursos que tinham. Então hoje eu acolho e sigo. Acho que eu penso assim, que a melhor forma que eu tenho de honrar a vida, né, de cada um deles, independente ali das dificuldades, é justamente fazendo o que eu faço hoje, que é aproveitando todas as oportunidades e quando não tem oportunidade, criando. Então, eu acredito que tem muito disso, até para trazer aqui para o fechamento esse valor que eu dou para não só eles, mas todas as outras gerações que vieram antes. E quando, né, a gente fala do acesso, da educação, da leitura, então foi isso que, no fim das contas, acabou acontecendo. Já falei um pouco de várias fases específicas da infância, da adolescência, fase adulta, e aí começa aquele desafio, né, de entrar no mercado de trabalho. E sim, eu sinto que fez diferença, né? O idioma, inclusive, o inglês, acabou sendo algo que, de novo, né, por ser um perfil mais autodidata, eu acabei aprendendo ali sozinha, né? Quando eu vi, de repente, estava não falando, mas principalmente lendo, entendendo, e depois, com o passar do tempo, já na fase adulta, consegui começar a estudar. E aí, enfim, praticar um pouco mais falando, mas a questão da escrita e do entendimento foram coisas que eu acabei desenvolvendo ali sozinha. E tudo isso, né, faz sentido aqui porque foram as coisas, os elementos que me fizeram ter acesso a oportunidades profissionais, que foi uma oportunidade de estágio uma das primeiras dentro de uma multinacional, em que sim, eu precisei ali no processo seletivo usar o idioma, né? Uma das portas que me foram abertas, resumindo aí dessa longa jornada, foi justamente porque eu consegui melhores oportunidades com uma bolsa auxílio maior do que a média, porque justamente tinha a questão do idioma ali. E aí, a partir disso, então, é a junção dos pontos, né? Então, a questão do conhecimento, do aprendizado, tudo isso me permitiu acessar lugares que talvez de outras formas, se eu não tivesse investido nisso, ou por conta própria, ou porque eu gostava, ou por necessidade, enfim, talvez eu não tivesse acessado. A partir desse acesso a esses ambientes, que também não foi algo tão simples, mas eu fui ali encontrando a minha forma de novo, deixa eu entender qual é a dinâmica dentro desse ambiente, deixa eu observar esse lugar e deixa eu ver como que eu aprendo também a partir do comportamento de outras pessoas que já estão lá dentro. E assim, eu estou simplificando muito esse processo, mas, de novo, é a perspectiva de aprendizado independente das circunstâncias. Minha cabeça ela é muito naturalmente voltada para esse é o cenário, caos, terrível, mas vamos olhar, o que que dá para... É muito natural, quando eu vejo eu já estou pensando ali, ok, absorvi ali, sofri, chorei, mas e agora? O que que dá para eu fazer e tirar dessa situação? Então, acho que essa foi o aprendizado da jornada toda. E quando eu me vi nesses ambientes, eu fui não me enxergando inicialmente, né, olhando ali para uma questão de raça, de gênero, né, então muitas vezes
a questão de ocupar lugares, principalmente quando eu penso em cadeiras de liderança, que é algo que há 5 anos eu já consigo dizer, né, que eu ocupo, não era tão natural enxergar e falar, nossa, não vejo mulheres líderes, eu não vejo pessoas negras líderes. E aí eu tô falando sobre quem eu sou. E com o passar do tempo, eu fui sendo talvez essa pessoa, enxergando uma ou outra pessoa, a partir daquilo, a representatividade me fez entender que sim, talvez seja mais difícil, mas é possível, e eu fui desbravando ali, encontrando o meu lugar, em determinados espaços, e a partir disso entendi também que eu acabei servindo, virando inspiração para outras pessoas que talvez falassem, nossa, tem ali uma pessoa que é líder. Eu lembro de um processo seletivo interno de uma empresa que eu conduzi, e depois a pessoa, ela não lembro se ela chegou a ser aprovada ou não, mas era um processo interno que ela abriu a câmera, né? Éramos eu e mais um outro gestor, líder da área, eu estava acompanhando ele. Ela falou assim, depois do processo, ela me mandou uma mensagem falando, nossa, foi a primeira vez que eu participei de um processo seletivo em que as 2 pessoas líderes da área eram pessoas negras. E falei, nossa, que coisa potente e forte, que lá atrás eu já tinha também me deparado com esse cenário, aliás, né, pouquíssimo, mas me chamou a atenção quando isso aconteceu. E aí eu falei, existe um lugar aqui que é mais forte, né? É mais sobre, sim, faz sentido às vezes passar por situações que não são lá tão legais, mas tem alguém sendo impactado. Tem uma pessoa e às vezes essa pessoa não, esse impacto, principalmente profissionalmente falando, quando a gente fala de ocupar um lugar, não é só sobre aquela pessoa. Sim. É sobre, de repente, uma pessoa que ocupa um lugar, ela consegue ter uma remuneração melhor e ela consegue também transformar a vida de outras pessoas, da sua própria família. E isso vai se cascateando, porque ela vira talvez uma referência também nos arredores para outras pessoas. Então, para mim faz muito sentido perceber que os desafios estão aí, eles vão seguir. Acho que os desafios só aumentam, mas ao mesmo tempo também a nossa capacidade de conseguir, pelo menos no meu caso, né, conseguir lidar com os desafios, mas entendendo que eu também estou gerando impacto positivo. A partir do momento em que eu ocupo determinados espaços, viajo, né, consigo ali uma bolsa de estudos, e a partir dessa bolsa de estudos, o curso ele era itinerante, né, ele acontecia em algumas cidades diferentes, tenho a oportunidade de ir para uma outra cidade de avião pela primeira vez, que foi o que aconteceu aos 40 anos, e nesse lugar, que foi Salvador, ter a oportunidade de pela primeira vez também ver o mar. Então, de novo, a educação, mais uma vez, ali simbolicamente, né, por isso que eu falei da bolsa de estudos, porque é mais uma vez a educação gerando esse impacto e me fazendo ir além do que eu mesma imaginava que era capaz. Então, é só o começo. Nossa, eu ia encerrar, mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque assim, eu conheci o Mara tipo uns 20 anos, mais ou menos, né? E assim, eu era muito tímida, né? Era muito introspectiva, assim como ela falou, ela continua introspectiva. Mas depois de um tempo, assim, uns não tantos anos pra cá, a gente fala que quem conhece ela fala que ela desabrochou, assim, né? E eu acho que tem muito a ver. Eu tô falando isso para introduzir uma pergunta relacionada a essa busca em relação às oportunidades. Porque você tinha um perfil mais ponderado, talvez, e tal, e hoje eu vejo você indo atrás e com aquela, eu vou usar a expressão cara de pau mesmo, de chegar e de cavocar suas. Não me entenda mal com cara de pau, você entendeu o que eu quis dizer? De cavocar as oportunidades. E você se lembra, assim, o que aconteceu para que você parasse de se esconder, talvez, né? E pá, agora eu vou lá, eu vou atrás, eu vou cavocar tudo aqui, eu vou achar. Uhum. Olha, pensando aqui, marcos específicos, eu acredito que eu estou falando de, quando você fala dessa diferença, né, eu também consigo perceber, talvez a gente esteja falando de uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, que aí eu me recordo que foi, pelo menos, o que aconteceu nessa fase, nesse período, e sim, depois tem essa transformação que eu mesma consigo também visualizar. Eu participei por 2 vezes de programas diferentes de mentoria. Então eu fui atrás, eu busquei, né, por momentos que eu estava vivendo ali, eu falei, nossa, preciso de ajuda, porque agora eu quero crescer, eu quero fazer mais coisas, mas não sei muito bem como, nem por onde começar. E aí me recordo que eu participei primeiro de um programa, acho que foi 2021, talvez, e o outro 2022, voltado para mulheres, né, um programa de mentoria, e eu tinha ali o apoio de uma pessoa. Nos 2 casos foram mulheres, mas enfim. E o outro era um programa, o segundo foi um programa voltado para mulheres negras,
que foi um pouco desse lugar que eu comentei de começar a olhar ao redor e falar, uau, existem pessoas como eu ocupando determinados espaços, eu só não sabia, eu só não conhecia. Que a partir desse momento, principalmente da segunda experiência que eu comentei, que foi um programa de mentoria voltado para mulheres negras, o Aceleradora de Carreiras, inclusive, né, acontece há alguns anos, eu me recordo de, a partir dele, realmente ter um olhar diferente para a minha história. E isso significa olhar para a jornada da minha mãe, isso significou olhar para a jornada do meu pai, olhar para essas histórias de uma forma diferente, entendendo que as histórias deles são as histórias deles e que a minha história é a minha história. E que, de novo, já falei sobre isso, mas que, assim, a melhor forma que eu tenho de honrar e de repente falar assim, nossa, eu queria fazer isso por ele, queria fazer isso por ela e tudo mais. Então, mais do que querer fazer tudo isso, sim, minha mãe que ainda está aqui, com certeza tudo que eu puder eu vou fazer, mas eu entendi também que são histórias diferentes e que é graças a eles que eu estou aqui. Então, assim, a melhor forma que eu tenho de honrar a minha ancestralidade é vivendo a minha vida da melhor forma. Então, independente das circunstâncias, independente do que veio antes, é o que eu consigo fazer hoje para, de agora para frente, construir uma história em que, assim, ambos vão ter um orgulho imenso. E eu também. Então, acredito que esse movimento, ele ficou mais explícito porque eu simplesmente, acho que eu olhei e pensei assim, quer saber? Tem a frase, né, o que de pior pode acontecer, mas para mim é assim, o que de melhor pode acontecer? Então eu vou tentar. O que de melhor pode acontecer é cada passo que eu dou, cada porta que eu, né, vou lá tentar abrir, é as coisas darem certo. E eu acredito que a partir dessa perspectiva, as coisas de fato foram evoluindo. Tem coisas que não são tão legais, que seguem aí, né, que a gente segue lidando. Enfim, que talvez são desafios que provavelmente todo mundo vai seguir tendo desafios na vida, mas acho que, em resumo, quando eu olho, a minha perspectiva ela está muito mais na valorização do que na lamentação. Então, eu acredito que eu valorizando tudo que eu passei, coisas boas e coisas não tão boas, e entendendo que aquilo foi o que me moldou para eu ser quem eu sou, é o que fala assim, gente, tem um mundo aí para eu desbravar, e assim, eu não aceito não honrar meu pai, minha mãe, enfim, todo mundo que veio antes de mim, não vivendo tudo aquilo que eles batalharam para que eu vivesse. Então, eu acho que o que mudou, no fim das contas, foi esse lugar de ressignificação. Nossa, não tenho nem palavras para encerrar isso aqui, só dizer que eu te amo, Eu amiga. também. Obrigada por compartilhar tudo isso. Foi muito especial, assim, eu já sabia de algumas das histórias que você contou, mas te ouvir falando com tanta verdade, assim, e poder entrar um pouquinho no seu universo, né? De entender um pouquinho as coisas que passaram pela sua cabeça e tudo mais, foi muito gratificante, muito enriquecedor para mim. Eu tenho certeza que para todo mundo que assistiu aqui. Sil, como as pessoas te encontram, se elas quiserem trocar uma ideia com você, se elas quiserem conversar sobre os seus projetos, enfim? Muito bom. Então, redes sociais, no LinkedIn, Silmara Pereira dos Santos, no Instagram, silmarapereira.carreira. Então, qualquer um dos dois podem mandar uma mensagem, que aí vocês demoram um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então, a Sil tá na tecnologia agora, tá arrasando na tecnologia. É isso, qualquer um dos dois caminhos, podem ali mandar uma mensagem e a gente segue conversando. Obrigada mesmo. Amiga. Queria agradecer a todas vocês que assistiram esse episódio, dizer para vocês não se esquecerem de curtir, compartilhar, comentar e principalmente de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum dos episódios. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada, amiga. Amém.